Livro Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório. Capítulo 8. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. 1. Maria livra do inferno a seus devotos. Primeiro, o verdadeiro devoto de Maria não se perde. É impossível que se perca um devoto de Maria, que fielmente a serve e a ela se encomenda. À primeira vista, talvez pareça um tanto ousada esta preposição. Antes, porém, que seja rejeitada, peço se leia o que a respeito eu vou apresentar. Afirmo que é impossível perder-se um devoto da Mãe de Deus. Não me refiro àqueles que abusam dessa devoção para pecarem com menos temor. Desaprovam alguns que muito se celebrem as misericórdias de Maria para com os pecadores, dizendo que estes dela abusam para mais pecarem. Mas injustamente o desaprovam. Pois esses presumidos, por esta sua temerária confiança, merecem castigo e não misericórdia. Falo tão somente daqueles devotos de Maria, que, ao desejo de emenda, unem a perseverança em obsequiá-la. Quanto a estes, repito, é moralmente impossível que se percam. O mesmo afirma o padre Crassetti, em seu livro sobre a verdadeira devoção à Virgem Maria. E antes já o afirmaram Vega em sua Teologia Mariana, Mendoza e outros teólogos. Que não falaram irrefletidamente, vê-lo-emos pelas afirmações dos doutores e dos santos. Ninguém se admire à vista de tantas sentenças uniformes dos doutores. Quis referi-la todas, a fim de provar o acordo geral dos escritores sobre esse ponto. Segundo, a devoção a Maria é penhor de eterna bem-aventurança. É impossível salvar-se que não é devoto de Maria e não vive sob sua proteção, diz Santo Anselmo, e também é impossível que se condene quem se encomenda à Virgem e por ela é olhado com amor. Quase com os mesmos termos, isso afirma Santo Antonino. Não podem salvar-se aqueles, escreve o santo, dos quais Maria tem afastado seus misericordiosos olhos. Mas salvam-se necessariamente os que por ela são vistos com amor e protegidos por sua intercessão. Repare-se, porém, na primeira parte desta proposição, e tremam aqueles que fazem pouco caso da devoção à Mãe de Deus, ou que a abandonam por negligência. Estes santos afirmam que não há possibilidade de salvação para quem não é amparado por Maria. A mesma coisa asseveram outros, como Santo Alberto Magno. Todos os que não são vossos servos hão de perder-se, ó Maria. E São Boaventura, aquele que se descuida de servir a Santíssima Virgem, morrerá em pecado. Em outro lugar, quem a vós não recorre, Senhora, não entrará no paraíso. No Salmo 99 de seu Saltério Mariano, chega até a dizer que não só não se salvará, mas que nem esperança de salvação terá aquele do qual Maria aparta seu rosto. E primeiro o disse o pseudo Inácio, Marte, afirmando que não se pode salvar-se um pecador senão por meio da Santa Virgem, cuja misericordiosa intercessão salva muitíssimos que deveriam ser condenados pela justiça divina. O abade de Celes repete essas palavras. É nesse sentido que a Igreja aplica a Maria esta passagem dos Provérbios. Todos os que me odeiam amam a morte eterna. Sobre o texto, ela é semelhante ao navio de um mercador. Diz Ricardo de São Lourenço, todos os que não estiverem a bordo deste navio
serão submergidos no mar deste mundo. Até o protestante Ecolampádio tinha por indício certo de reprovação a pouca devoção à Mãe de Deus. Por outro lado, diz Maria, aquele que me serve não será condenado. Quem a mim recorre e ouve minhas palavras não se perderá. Pelo que diz São Boaventura, Senhora, quem se esforça por servir-vos está longe da condenação. E isso acontecerá, afirma o Pseudo Hilário, ainda que no passado tenha alguém ofendido muito a Deus. Por isso o demônio trabalha para que os pecadores, depois de perderem a graça de Deus, percam também a devoção de Maria. Observando Sara que Isaque ia pegando os maus costumes de Ismael, com quem brincava, pediu a Abraão que expulsasse este e também sua mãe Agar. Expulsa a escrava com seu filho. Não se contentou em mandar embora o filho. Exigiu que se expulsasse também a mãe, pois imaginou que se esta ficasse, a cada passo o filho viria à casa para vê-la. Da mesma forma, o demônio não se contenta com ver uma alma separar-se de Jesus Cristo. Quer vê-la também separada da mãe de Jesus. Expulsa a escrava com seu filho, pois teme que a mãe, com os seus rogos, conduza o filho a essa alma. E é com razão que o teme, porquanto, afirma Paciuchelli, não tarda a encontrar a Deus quem é fiel em obsequiar a Mãe de Deus. Salvo o conduto que nos livra do inferno, é, por isso, o acertado nome que Santo Efrem dá à devoção a Maria. Segundo São Germano, é Maria a protetora dos condenados. Realmente, é certo e fora de dúvida que a Maria, conforme a sentença de São Bernardo, não lhe falta poder nem vontade de nos salvar. Tem poder porque é impossível ficar desatendida uma sua oração, garante-nos Santo Antonino. Ou, como diz São Bernardo, seus rogos foram jamais sem resultado, mas sempre alcançam o que pretendem. Tem vontade de salvar-nos, porque como mãe deseja a nossa salvação mais do que nós a desejamos. Ora, assim sendo, como poderá perder-se um fiel devoto de Maria? E ainda que seja pecador, salvar-se-á se com perseverança e propósito de emenda se encomendar a esta boa mãe. Ela o levará ao conhecimento de seu miserável estado e ao arrependimento de seus pecados. Obter-lhe-á a perseverança no bem e, finalmente, uma boa morte. Qual é a mãe que, podendo, com um simples pedido ao juiz, livrar seu filho da morte, não o faria? E poderíamos nós pensar que Maria, tão devotada mãe para com seus devotos, deixe de livrar um filho da morte eterna, quando lhe é possível e tão fácil consegui-lo? Ah, leitor piedoso, demos graças ao Senhor, se vemos que nos tem dado afeto e confiança para com a Rainha do Céu. Pois, segundo São João Damasceno, Deus só faz semelhante graça a quem quer se salvar. Eis as belas palavras com que o santo reanima a sua e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, se em vós puser minha confiança, serei salvo. Se estiver sob vossa proteção, nada tenho a recear, porque a devoção para convosco é uma segura arma de salvação, por Deus concedida só aos que deseja salvar. Por isso, até Erasmo assim saudava a Santíssima Virgem. Deus vos salve, ó terror do inferno, ó esperança dos cristãos. A confiança em vós assegura a salvação. Terceiro, a devoção a Maria protege contra a fúria de Satanás. Oh, quanto desagrada ao demônio
a perseverante devoção de uma alma à Mãe de Deus. Afonso Álvares, muito devoto de Maria, foi atormentado pelo demônio com violentas tentações impuras, uma vez que estava rezando. Deixe a tua devoção para com Maria, disse-lhe o inimigo, que eu deixarei de tentar-te. Foi revelado a Santa Catarina de Sena, como atesta Luís Blósio, que Deus concedera a Maria, em consideração a seu unigênito, a graça de não cair presa no inferno, pecador algum que a ela se recomendar devotamente. O próprio profeta Davi pedia já ao Senhor que o livrasse pelo amor que tinha à honra de Maria. Senhor, eu amei o decoro de vossa casa. Não percais com os ímpios a minha alma. Diz vossa casa, porque Maria foi certamente aquela casa que o próprio Deus se preparou na terra para a sua habitação e onde, ao fazer-se homem, achou seu repouso. Assim está escrito nos Provérbios: a sabedoria edificou para si uma casa. Não se perderá, certamente, dizia o pseudo-Inácio, mártir, quem é fiel na devoção a essa Virgem Mãe. Isso confirma São Boaventura com as palavras: Senhora, os que vos amam gozam grande paz nesta vida e na outra não verão a morte eterna. Nunca sucedeu, nem sucederá, assegura-nos o piedoso Blósio, que um humilde e diligente servo de Maria se perca eternamente. Oh, quantos permaneceriam obstinados e se condenariam para sempre, se não houvesse Maria, empenhado junto ao Filho, para usar de misericórdia em favor deles? Eis como exclama Tomás de Kempis. A muitas pessoas mortas em pecado mortal, alcançou de Deus a Divina Mãe suspensão da sentença e vida para fazerem penitência. Assim opinam muitos teólogos, e especialmente São Tomás. Disso referem graves autores muitos exemplos. Entre outros, Flodoardo, que viveu no século IX, fala em sua crônica de um certo diácono adeumano de Verdun, que, tido já por morto e prestes a ser sepultado, volveu à vida e disse ter visto o lugar do inferno ao qual já estava condenado. Obtivera-lhe, porém, a Santíssima Virgem a graça de voltar ao mundo e fazer penitência. Caso idêntico refere Súrio, de um cristão romano, por nome André. Tendo morrido na impenitência, alcançaram-lhe Maria a graça de voltar ao mundo para ganhar o perdão de seus pecados. Estes e outros exemplos, entretanto, não devem servir para autorizar a temeridade dos que vivem em pecado, confiados de que Maria os há de livrar do inferno, ainda que morram impenitentes. Remata a loucura fora, certamente, lançar-se alguém para dentro de um poço, na esperança de ver-se livre da morte, porque Maria, em caso semelhante, já preservou a outros. Muito maior loucura seria, entretanto, arriscar-se alguém a morrer no pecado, presumindo que a Santíssima Virgem o preservará do inferno. Sirvam tais exemplos para reanimar a nossa confiança, ao considerarmos que a intercessão de Maria é de tal poder que livra do inferno até os que morrem em pecado mortal. Quanto maior não será então ele, para impedir que se perca quem nesta vida a ela recorre, com intenção de emendar-se e é fiel em a servir. Digamos-lhes, pois, com São Germano: ó nossa Mãe, que será de nós que somos pecadores, mas nos queremos emendar e recorremos a vós, que sois a vida dos cristãos? Ouvimos São Anselmo garantir, ó Senhora, que não se perderá eternamente todo aquele por quem orais uma só vez.
Rogai por nós, então, e seremos salvos do inferno. Quem ousará dizer-me, escreve Ricardo de São Vítor, que Deus não me será propício no dia do juízo, se estiverdes ao meu lado, ó Mãe de Misericórdia? O beato Henrique Suso protestava que as mãos de Maria havia confiado sua alma. Se o juiz tivesse de condená-lo, queria que passasse a sentença pelas mãos misericordiosas da Virgem, porque, como esperava, nesse caso ficaria suspensa a execução. O mesmo digo e espero para mim, ó minha Santíssima Rainha. Por isso quero repetir continuamente com São Boaventura: em vós, Senhora, pus toda a minha esperança. Por isso, seguramente, espero não me ver perdido, mas salvo no céu, para louvar-vos e amar-vos para sempre. Exemplo. Pelo ano de 1604, viviam numa cidade de Flandres 2 jovens estudantes que, desleixando dos estudos, se entregavam a orgias e devassidões. Uma noite, entre outras, foram a certa casa de tolerância. Um deles, chamado Ricardo, depois de algum tempo, retirou-se para casa e o outro ficou. Chegando Ricardo à casa, estava para acomodar-se, quando se lembrou que não havia rezado umas Ave-Marias, como era de seu costume fazê-lo em honra da Santíssima Virgem. Acabrunhado pelo sono, sem nenhuma vontade para rezar, fez, contudo, um esforço e rezou as Ave-Marias, embora sem devoção e por entre bocejos de sono. Deitou-se depois e adormeceu. Mas não tardou a ouvir bater a porta com muita força. E imediatamente, sem ele a abrir, vê diante de si seu companheiro de farras, mas desfigurado e medonho. Quem és tu? Perguntou aterrorizado. Tu não me conheces? Respondeu o outro. Mas como te mudaste tanto? Tu pareces um demônio. Ai, pobre de mim! Exclamou aquele infeliz, que, ao sair daquela casa infame, veio um demônio e me sufocou. O meu corpo ficou no meio da rua e a minha alma está no inferno. Sabes, pois, acrescentou, que o mesmo castigo te tocava também a ti. Mas a bem-aventurada Virgem, pelo teu pequeno obséquio das Ave-Marias, te livrou dele. Ditoso de ti, se tu souberes aproveitar deste aviso que a Mãe de Deus te manda por mim. Depois dessas palavras, o condenado entreabriu a capa e mostrou as chamas e as serpentes que o atormentavam e desapareceu. Então Ricardo, chorando copiosamente com o rosto em terra, deu graças a Maria, sua libertadora. Enquanto pensava como mudar de vida, ouviu tocar matinas no convento dos franciscanos. Logo pensou: é aí que Deus me quer para fazer penitência. E foi pedir aos frades que o recebessem. Cientes de sua má vida, não queriam eles aceitá-lo. Contou-lhes então entre lágrimas o que havia acontecido. 2 religiosos foram à rua indicada, achando efetivamente o cadáver do companheiro, sufocado e negro como um carvão. Depois disso, foi Ricardo admitido e levou uma vida penitente e exemplar. Mais tarde, foi como missionário pregar nas Índias e em seguida no Japão, onde teve finalmente a graça de morrer mártir, queimado vivo por amor de Jesus Cristo. Oração. Ó Maria, ó Mãe caríssima, em que abismo de males me havia de achar, se não me tivesseis salvado tantas vezes com vossas mãos piedosíssimas? Há quantos anos estaria no inferno, se vossa poderosa intercessão dele não me houvesse preservado? Para lá me impeliram meus gravíssimos pecados, a justiça divina já me havia condenado.
Os demônios bramiam, procurando executar a sentença. Vós, porém, correstes sem eu vos chamar, ó Mãe. Sem vou-lo pedir, me salvastes. Ó minha querida libertadora, que vos darei eu por tantas graças e por tanto amor? Vencestes a dureza do meu coração e me levastes a amar-vos e a confiar em vós. Ai, em que abismo de males teria caído mais tarde, se com vossa mão piedosa não me tivesses auxiliado tantas vezes nos perigos em que tenho estado próximo a cair. Continuai a livrar-me do inferno e primeiramente do pecado, que para lá me pode levar. Não permitais que haja de amaldiçoar-vos no inferno. Ó Senhora minha diletíssima, eu vos amo. Será possível que vossa bondade sofra que um servo vosso, que vos ama, seja condenado? Ah, obtende-me a graça de não ser mais ingrato para convosco, nem para com meu Deus, que por amor vosso tantas graças me tem dispensado. Ó Maria, que dizeis? Será possível que eu venha a me condenar? Condenar-me-ei se vos abandonar. Mas como terei jamais a presunção de abandonar-vos? Como poderei esquecer vosso amor para comigo? Sois, depois de Deus, o amor de minha alma. Eu não quero viver mais sem amar-vos. Eu hei de vos querer bem, eu vos amo e espero que sempre vos hei de amar, no tempo e na eternidade, ó criatura, a mais bela, a mais santa, a mais doce, a mais amável deste mundo. Amém. 2. Maria socorre seus devotos no purgatório. 1. Maria consola as pobres almas do purgatório. Muito felizes são os devotos desta piedosíssima Mãe, pois ela não só os socorre neste mundo, mas também no purgatório são assistidos e consolados com a sua proteção. Por terem essas almas maior precisão de socorro, empenha-se a Mãe de Misericórdia, com zelo ainda mais intenso, em as auxiliar. Elas muito padecem e nada podem fazer por si mesmas. Diz São Bernardino de Sena que Maria Santíssima tem, nesse cárcere das esposas de Jesus Cristo, certo domínio e pleno poder, tanto para aliviá-las, como também para livrá-las completamente daquelas penas. Em primeiro lugar, traz alívio às almas. O Sobredito Santo aplica-lhe as palavras do eclesiástico: caminho por sobre as ondas do mar. Isto é, visitando e assistindo meus devotos em suas aflições. Compara ele as ondas às penas do purgatório, porque são transitórias e por isso diferentes das do inferno, que nunca passam. Chama-as as ondas do mar, porque são penas muito amargosas. Os devotos de Maria, aflitos com estas penas, são por ela visitados e socorridos frequentemente. Eis, pois, quanto importa, diz Novarino, ser fiel servo desta boa Senhora, que não se esquecerá de nós quando padecermos naquelas chamas. Embora Maria socorra todas as almas que penam, contudo obtém para os seus devotos mais indulgência e maior alívio. Revelou Nossa Senhora a Santa Brígida: eu sou a mãe de todas as almas do purgatório, pois por minhas orações lhes são constantemente mitigadas as penas que mereceram pelos pecados cometidos durante a vida. Digna-se até essa mãe piedosa entrar naquela santa prisão para visitar e consolar suas filhas aflitas. Penetrei no fundo do abismo, isto é, do purgatório, como explica São Boaventura, para consolar com minha presença essas santas almas. Oh, como é boa e clemente a Santíssima Virgem! Exclama São Vicente Ferrer para as almas do purgatório,
que por sua intercessão recebem contínuo conforto e refrigério. E que outra consolação lhes resta em suas penas, senão Maria e o socorro dessa Mãe de Misericórdia? Ouviu Santa Brígida dizer Jesus Cristo à sua mãe: És minha mãe, és a Mãe de Misericórdia, és o consolo dos que sofrem no purgatório. A mesma santa revelou à Santíssima Virgem: um pobre doente, aflito e desamparado numa cama, alenta-se ao ouvir palavras de consolo e conforto. Assim também as almas do purgatório enchem-se de alegria só de ouvir pronunciar o nome de Maria. O nome só de Maria, nome de esperança e de salvação, que continuamente invocam naquele cárcere, lhes dá um grande conforto. Apenas a amorosa Mãe as ouve invocá-la, logo faz coro com as suas preces. Ajuda-as o Senhor, então, refrigerando-as com um celeste orvalho nos grandes ardores que padecem. 2. Maria livra as almas do purgatório. Mas a Santíssima Virgem não só favorece e consola os seus devotos, como também os tira e livra do purgatório com a sua intercessão. No dia da sua Assunção, esvaziou-se o purgatório, como escreve Gerson. Idêntica é também a opinião de Novarino, que a baseia em graves autores. Segundo ele, Maria, no momento de ser elevada ao céu, pediu a seu amado filho a graça de consigo levar todas as almas que então se achavam no purgatório. Desde então, diz Gerson, está Maria na posse do privilégio de livrar os seus devotos daquelas penas. E isso afirma também absolutamente São Bernardino de Sena. A seu ver, tem Maria a faculdade de livrar com as suas súplicas e com a aplicação de seus merecimentos as pobres almas, especialmente as de seus devotos. Do mesmo parecer, declara-se Novarino, dizendo que pelos merecimentos de Maria, não só se tornam mais leves, mas como também mais breves as penas dessas almas, apressando-se com a intercessão da Santíssima Virgem o tempo de expiação. Basta que ela formule um pedido nesse sentido. Refere São Pedro Damião que certa mulher, chamada Marósia, apareceu depois de morta a uma sua comadre e lhe disse que no dia da Assunção de Maria havia sido libertada do purgatório. Que juntamente com ela saíra um tão considerável número de almas que excediam o da população de Roma. A respeito das festividades do Natal e da ressurreição do Senhor, assevera Dionísio, Cartusiano, o mesmo privilégio. Diz que em tais dias desce Maria ao purgatório, acompanhada por muitos anjos, e livra muitas almas daquelas penas. E Novarino inclina-se a crer que o mesmo sucede em todas as festas solenes da Santa Virgem. Conhecidíssima é a promessa que Maria fez ao Papa João XII. Apareceu-lhe um dia e lhe ordenou fizesse saber a todos aqueles que trouxessem o escapulário do Carmo, que seriam livres do purgatório no primeiro sábado depois da morte. Fê-lo o Papa por uma bula que publicou e que foi depois confirmada por Alexandre VII, Pio V, Gregório XIII e Paulo V. Este, no ano de 1613, na bula então publicada, assim diz: pode o povo cristão piamente crer que a bem-aventurada Virgem ajudará com especial proteção, depois da morte, e principalmente no dia de sábado, consagrado pela Igreja à mesma Virgem, as almas dos irmãos da confraria de Nossa Senhora do Carmo, que morrerem na graça de Deus. Como condição requer-se que tenham usado sempre o escapulário, recitando o ofício da Virgem, ou, não podendo recitá-lo,
tenho observado os jejuns da igreja, abstendo-se de carne às quartas-feiras e aos sábados. Diz também o breviário da festa de Nossa Senhora do Carmo. Segundo uma piedosa crença, a Santíssima Virgem, com maternal amor, consola os confrades do Carmo no purgatório e, com sua intercessão, depressa os leva à pátria celeste. Por que não poderemos nós esperar os mesmos favores e graças se formos devotos dessa mãe? E se a servirmos de um modo especial, por que não poderemos também esperar a graça de irmos logo para o paraíso, isentos do purgatório? Graça semelhante prometeu a Mãe de Deus ao beato Godofredo. Mandou Frei Abundo dar-lhe o seguinte recado: dize a Frei Godofredo que se adiante na virtude, que assim será de meu filho e meu. E quando a sua alma se apartar do corpo, não a deixarei ir ao purgatório, mas eu a receberei para oferecê-la a meu filho. Se quisermos, pois, ajudar as santas almas do purgatório, procuremos rogar por elas a Santíssima Virgem em todas as orações, aplicando-lhes especialmente o Santo Rosário, que lhes dá um grande alívio. Exemplo: contaram a uma senhora da alta sociedade que seu filho tinha sido assassinado e que o assassino se havia refugiado ao palácio dela. Lembrou-se a pobre mãe de que também a Santíssima Virgem perdoara aos crucificadores de seu filho e, em lembrança das dores da Virgem, perdoou generosamente ao refugiado. Não contente com isso, mandou dar cavalos, dinheiro e roupa ao criminoso para que se salvasse pela fuga. Apareceu então a esta senhora o filho assassinado, dizendo que não só se salvara, como também fora livre do purgatório pela Mãe de Deus, por causa do perdão generosamente concedido ao inimigo. Do contrário, lhe teria sido muito longo o purgatório, mas que naquele momento ia entrar logo no céu. Oração. Ó Rainha do céu e da terra, ó Mãe do Senhor do mundo, ó Maria, criatura a mais sublime, a mais excelsa, a mais amável, é verdade que na terra muitos não vos amam e não vos conhecem. Mas no céu são inumeráveis os milhões de anjos e de bem-aventurados que vos amam e vos louvam continuamente. Mesmo nesta terra, quantas almas felizes há que ardem em amor por vós e vivem enamoradas de vossa bondade? Ah, se eu também vos amasse, ó Senhora minha amabilíssima! Oh, se eu estivesse sempre pensando em servir-vos, em louvar-vos, em honrar-vos e em trabalhar por ver-vos honrada por todos. Vós agradastes tanto a Deus com a vossa beleza, que o arrancastes, digamos assim, do seio do eterno Pai, trazendo-o à terra, para fazer-se homem e filho vosso. E eu, miserável verme, é que não me havia de enamorar de vós? Não, minha Mãe Dulcíssima, quero amar-vos muito, e fazer todo o possível para ver-vos amada por todos. Aceitai, pois, ó Maria, o desejo que tenho de amar-vos, e vinde em meu socorro, para que o possa pôr em prática. Sei que Deus olha com agrado para os que vos amam. Depois de sua glória, Ele nada deseja mais do que a vossa. Ele quer ver-vos honrada e amada em todos os corações. De vós, Senhora, espero a minha fortuna espiritual. Obtende-me o perdão de todos os meus pecados, a santa perseverança. Vinde assistir-me na hora da morte, livrar-me do purgatório e, finalmente, fazei-me entrar no paraíso. Eis o que de vós espero, eu que vos amo com todo o afeto, e sobre todas as coisas depois de Deus.
3. Maria leva seus devotos ao paraíso. Primeiro, pela devoção a Maria, salvaram-se os bem-aventurados. Os servos de Maria têm um belíssimo sinal de predestinação. Para confortá-los, a Santa Igreja aplica à Mãe de Deus o texto do Eclesiástico. Em todos estes busquei o descanso e assentarei a minha morada na herança do Senhor. O cardeal Hugo comenta: feliz daquele em cuja morada a Santíssima Virgem encontra o lugar de seu repouso. Maria ama a todos os homens e quereria ver sua devoção reinar no coração de todos os fiéis. Muitos ou não a recebem ou não a conservam. Feliz de quem a recebe e conserva fielmente. Assentarei a minha morada na herança do Senhor, isto é, segundo Paciuchelli, a devoção à Santíssima Virgem ostenta-se em todos os que no céu formam a herança do Senhor e lá eternamente o louvam. E mais adiante lemos: aquele que me criou descansou no meu tabernáculo e me disse: habita em Jacó e possui a tua herança em Israel e lança raízes nos escolhidos. Isto quer dizer: meu Criador dignou-se vir repousar em meu seio e quis que eu habitasse no coração de seus eleitos, dos quais Jacó foi figura, que são minha herança. Determinou que deitassem profundas raízes em todos os predestinados a devoção e a confiança para comigo. Oh, quantos não estariam agora no céu, se Maria, com a sua poderosa intercessão, para ali não os tivesse conduzido? Eu fiz com que nascesse no céu uma luz que nunca falta. O cardeal Hugo, aplicando esse texto à Santíssima Virgem, fala a dizer: faço brilhar no céu tantos luzeiros eternos, quantos são os meus devotos. Por isso ele acrescenta: muitos santos acham-se no céu pela intercessão de Maria, e sem ela jamais lá estariam. Garante São Boaventura que as portas do céu se abrem para receber a quantos confiam no patrocínio de Maria. Santo Efrem diz por isso ser essa devoção a abertura do paraíso. E Blósio assim se dirige à Virgem Maria: Senhora, a vós estão confiadas as chaves e os tesouros do reino celestial. Portanto, continuamente lhe devemos pedir com o Santo Ambrósio: abri-nos, ó Maria, a porta do paraíso, já que dele tendes as chaves e sois a porta, como vos chama a Santa Igreja. O nome da estrela do mar também é dado a Maria pela Santa Igreja. Porque assim como os navegantes, diz São Tomás, são dirigidos ao porto por meio da estrela, também assim os cristãos são guiados para o paraíso por meio de Maria. Igualmente chama o pseudo-Fulgêncio de escada do céu. Isso porque, por meio dela, desceu o Senhor do céu à terra, para que, por ela, os homens merecessem subir da terra ao céu. A este propósito, lhe diz São Atanásio Sinaíta: Senhora, sois cheia de graça para serdes o caminho de nossa salvação e a subida para a pátria celeste. Para São Bernardo, é ela o carro que nos leva ao céu. João, o geômetra, a saúda como carro resplandecente por meio do qual os seus servos entram no céu. Daí, pois, a exclamação de São Boaventura: bem-aventurados os que vos conhecem, ó Mãe de Deus, porquanto conhecer-vos é a estrada da vida imortal, e celebrar vossas virtudes é o caminho para a salvação. Pergunta Dionísio, o cartucho: quem se salvará? Quem conseguirá reinar no paraíso? E responde: aqueles, sem dúvida, por quem tiver rogado a Mãe de Misericórdia.
é o que ela mesma afirma com as palavras. Por mim reinam os reis, por minha intercessão as almas reinarão, primeiramente sobre suas paixões na vida mortal e depois no céu, onde todos são reis, na frase de São Agostinho. Maria é, em suma, a Senhora do céu, pois que ali manda como quer e nele introduz quem quer. Assim conclui Ricardo de São Lourenço que a Virgem aplica por isso as palavras do eclesiástico. É em Jerusalém o meu poder. Segundo, a devoção a Maria é um penhor da bem-aventurança. Desde que não lhe ponhamos obstáculos, alcança-nos essa divina Mãe, o paraíso, pela eficácia de suas súplicas e de seu patrocínio. Aquele, por conseguinte, que a serve e conta com sua intercessão, está seguro no paraíso, como se já ali estivesse. O servir e ser da sua família, diz Ricardo de São Lourenço, é das honras a maior. Pois servi-la é reinar no céu, é viver sob suas ordens, é mais que reinar. Pelo contrário, prossegue ele, aqueles que não servem a Maria não se salvarão. Porquanto, destituídos do auxílio da poderosa Mãe, ficam também privados do socorro do Filho e de toda a corte celeste. Sempre seja, pois, louvada a infinita bondade de nosso Deus, exclama São Bernardo, que foi servido de constituir Maria, nossa advogada no céu, para que ela, como mãe do juiz e mãe de misericórdia, trate do grande problema da nossa salvação. Jacó, monge e célebre doutor entre os gregos, diz que Deus colocou Maria como ponte de salvação, sobre a qual nos faz atravessar as ondas deste mundo, e assim alcançaremos o tranquilo porto do céu. Daí então a exortação de São Boaventura. Ouvi, ó vós, desejosos do reino de Deus. Honrai e servi a Virgem Maria, e encontrareis a vida eterna. Não devem desconfiar de conseguir o reino do céu, nem ainda aqueles que só têm merecido o inferno, se resolverem a servir com fidelidade a esta rainha. Quantos pecadores, exclama São Germano, buscaram a Deus por vosso intermédio, ó Maria, e foram salvos? Ricardo de São Lourenço chama a atenção sobre o texto do Apocalipse, no qual se diz estar Maria coroada de estrelas, enquanto que nos sagrados cânticos ela aparece rodeada de feras, de leões e de leopardos. Como pode ser isso? É que essas feras, responde o comentador, são os pecadores que, pelo favor e pela intercessão de Maria, se tornam estrelas do paraíso. Formam assim uma coroa que mais convém para a fronte dessa rainha de misericórdia do que todas as estrelas materiais do céu. Rezando um dia da novena da Assunção, a serva de Deus Soror Serafina Capri, como se lê na sua biografia, pediu à Santíssima Virgem a conversão de 1000 pecadores. Mas logo depois temeu fosse talvez muito ousado o seu pedido. Aparece-lhe a Virgem e repreende-a de seu vão receio com essas palavras: Por que duvidas? Por acaso não tenho tanto poder para alcançar de meu filho a salvação de 1000 pecadores? Pois olha que vou obtê-la agora mesmo. E levada em espírito ao céu por Maria, viu Serafina inúmeras almas de pecadores que tinham merecido o inferno, mas que pela intercessão da Virgem estavam salvos e já gozavam da eterna bem-aventurança. É certo que nesta vida ninguém pode ter certeza de sua salvação. Contudo, não sabe o homem se é digno de amor ou de ódio, mas tudo se reserva incerto para o futuro. Entretanto, a pergunta de Davi: Quem, Senhor,
habitará em teu tabernáculo? Responde São Boaventura. Pecadores, sigamos as pegadas de Maria, prostremo-nos a seus pés e não a deixemos até que nos abençoe, porque sua bênção nos será qual penhor do paraíso. Basta, Senhora, escreve Admero, que vós queirais salvar-nos, que não poderemos deixar de ser salvos. Garante São Antônio que as almas patrocinadas por Maria necessariamente se salvam. Com toda razão, diz São Ildefonso, profetizou a Santíssima Virgem que todas as nações a chamariam bem-aventurada, porque é por meio de Maria que os eleitos obtêm a eterna bem-aventurança. Sois, ó grande Mãe, princípio, meio e fim de nossa felicidade, exclama São Metódio. Princípio, porque Maria nos alcança o perdão dos pecados. Meio, porque nos obtém a perseverança. Fim, porque ela finalmente nos consegue o paraíso. Por vós, prossegue São Bernardo, foi aberto o céu, foi despojado o inferno, foi restaurado o paraíso. Por vós, em suma, foi dada a vida eterna, e tantos miseráveis que só a eterna morte mereciam. Mas, sobretudo, a bela promessa de Maria deve animar-nos a esperar com segurança o paraíso. A todos os seus servos, especialmente aos que buscam fazê-la conhecida e amada de todos, por palavras e exemplos, faz a seguinte promessa: os que trabalham por mim não pecarão, aqueles que me esclarecem terão a vida eterna. Ditosos, pois, aqueles, conclui São Boaventura, que adquirem o favor de Maria. Estes, desde logo, serão conhecidos dos bem-aventurados por seus companheiros. E quem tiver o caráter de servo de Maria, será registrado no livro da vida. De que serve, pois, inquietarmo-nos com as sentenças das escolas sobre se a predestinação para a glória é antes ou depois da previsão dos merecimentos? Se estamos ou não inscritos no livro da vida? Se somos verdadeiros servos de Maria e estamos sob seu patrocínio, seremos então certamente do número dos eleitos. Pois, conforme São João Damasceno, a devoção a essa mãe, Deus concede-a somente àqueles a quem quer salvar. Tal sentença concorda com o que diz o Senhor por boca de São João. Aquele que vencer, escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus. Quem houver de vencer e salvar-se, trará escrito no coração o nome da cidade de Deus. Mas quem é essa cidade de Deus, senão Maria? A ela refere São Gregório as palavras do Salmo. Coisas gloriosas se tem dito de ti, cidade de Deus. Bem podemos, por conseguinte, dizer com São Paulo: quem tem este sinal, Deus o reconhece por seu. Que por isso a devoção para com a Mãe de Deus é indício certíssimo de salvação, afirma o Peobarto. O beato Alano de Rupe, falando da Ave Maria, disse: quem honra frequentemente a Virgem com essa angélica saudação, tem um sinal muito grande de predestinação. E o mesmo diz da perseverança na recitação cotidiana do Rosário. Além disso, conforme Nierenberg, os servos de Maria, não só na terra, serão mais privilegiados e favorecidos, mas também no céu serão mais distintamente honrados. Aí terão uma veste principesca, pela qual serão conhecidos como familiares da Rainha do Céu, por pessoal da corte, segundo o dito dos provérbios. Porque todos os seus domésticos trazem vestidos forrados. Um dia viu Santa Madalena de Pazzi, numa visão, uma barquinha no meio do mar.
Nela estavam refugiados todos os devotos de Maria, que, fazendo o ofício de piloto, seguramente os conduzia ao porto. Compreendeu logo a santa que quantos no meio dos perigos desta vida vivem sob a proteção de Maria, todos são preservados do naufrágio do pecado e da condenação, porque Maria seguramente os guia ao porto do paraíso. Tratemos, pois, de entrar nessa bendita nau que é a proteção de Maria. Aí fiquemos na certeza da eterna bem-aventurança, como a Igreja canta. Santa Mãe de Deus, todos aqueles que hão de participar dos gozos eternos habitam em vós, vivendo sob a vossa proteção. Exemplo. Conta-se nas crônicas franciscanas que Frei Leão viu uma vez, em visão, duas escadas, uma branca e a vermelha a outra. Sobre a última estava Jesus Cristo e sobre a primeira estava sua Mãe Santíssima. Reparou como alguns tentavam subir pela escada vermelha, mas caíam logo depois de subirem alguns degraus. Tornavam a subir e outra vez caíam. Foram avisados de que deveriam subir pela escada branca e por essa os viu subir felizmente, porquanto a Santíssima Virgem lhes dava a mão, e assim chegavam seguros no paraíso. Nota: essa visão é como um comentário para as palavras que Leão XIII e Bento XV haviam de escrever. Como só pelo Filho nós chegamos ao Pai, assim ao Filho ninguém chega, senão por meio de sua Mãe. Oração. Ó Rainha do Paraíso, Mãe do Santo Amor, sois entre todas as criaturas a mais amável, a mais amada por Deus e aquela que mais o ama. Consenti que também vos ame um pecador, que é o mais ingrato e miserável dos que vivem na terra. Por vosso intermédio, vejo-me livre do inferno e sem mérito algum, de tal modo acumulado de benefícios por vós, que agora me sinto todo enamorado de vós. Quereria, se pudesse, fazer saber a todos quantos vos não conhecem, quão digna sois de ser amada, para que todos vos conhecessem e amassem. Quereria também morrer por vosso amor, em defesa de vossa virgindade, de vossa dignidade de Mãe de Deus, de vossa Imaculada Conceição, se fosse preciso dar a vida para defender essas vossas sublimes prerrogativas. Ah, Mãe diletíssima, aceitai o meu afeto e não permitais que um vosso servo, que vos ama, venha a ser inimigo de vosso Deus, a quem tanto amais. Ai de mim, que tal já fui, quando ofendi a meu Senhor. Mas então, ó Maria, eu não vos amava nem buscava vosso amor. Agora, porém, nada mais desejo, depois da graça de Deus, que amar a minha rainha e ser honrado com seu amor. Minhas culpas passadas não me fazem perder a confiança, pois sei que vos dignais amar. É, benigníssima e gratíssima Senhora, até os mais miseráveis pecadores que vos amam, e sei também que por ninguém vos deixais vencer em amor. Ah, Rainha amabilíssima, quero ir amar-vos no céu. Ai, prostrado a vossos pés, melhor conhecerei como sois amável e quanto tendes feito para minha eterna bem-aventurança. Por isso, então, muito mais vos hei de amar, sem receio de deixar de o fazer algum dia. Ó Maria, tenho a esperança de salvar-me por vosso auxílio. Rogai a Jesus por mim, nada mais vos peço. A vós compete salvar-me, sois a minha esperança. Quero, portanto, cantar sempre. Ó Maria, esperança minha, por vós verei a Deus um dia.